Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Antes de passar a palavra e também colocar em aprovação as atas, quero cumprimentar a imprensa, pessoa do Leandro Adamati, e também estava aí até há pouco a Rádio Espaço FM, cumprimentar aos nossos assessores e também ao nosso visitante que permanentemente está aqui conosco também acompanhando os nossos trabalhos. Em aprovação, as atas números 4.124, de 28 de junho de 2021 e 4.125, de 29 de junho de 2021. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Ordem do dia, em primeira discussão, o projeto de lei número 25/2021, que altera a lei municipal número 4.191, de 9 de dezembro de 2015, com mensagem retificativa. Pareceres: Constituição e Justiça favorável, Obras, Serviços Públicos e Trânsito favorável, Jurídico favorável, alterada pela mensagem retificativa. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora doutora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora. E também a todos que nos assistem aqui, aqui junto conosco, e também aqueles que nos assistem em seus lares. Todos os trabalhadores aqui da casa, a imprensa. Aqui acho que não temos muito o que entrar em discussão, porque é um projeto que vai se adequar, né, à lei federal. Então, na mensagem retificativa, inclusive teve uma recomendação do Ministério Público para adequar, então, essa lei 4.191 municipal, tá? Onde, no artigo 9º, no seu inciso 5º, ficaria assim, que, então, o artigo 9º, não será permitido o parcelamento do solo então, vai ser então retificado no seu inciso 5º, em áreas de preservação ecológica, assim definidas como sendo as áreas de preservação permanentes elencadas na Lei Federal número 12.651, de 25/5/2012, ou naquelas onde a população impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção. E ainda o artigo 2º vai ser revogado, então, as alíneas A até H, do inciso 5º do artigo 9º e o artigo 35, todos da Lei Municipal número 4.191, de 9/12/2015. Simplesmente uma adequação da Lei Municipal para as recomendações, então, da Lei Federal. Não temos muito o que aqui discutir, porque não se discute lei federal, se cumpre. É só isso, presidente. Obrigado, vereadora doutora Clarice Baú. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadoras.
e os demais que nos assistem aqui esta noite. Como a doutora Clarice comentou, aqui na verdade é um ajuste da lei contemplando a lei federal. O que de repente nós possamos fazer e nos colocar para a população é que fiquem alerta quando comprar lotes, por exemplo, aonde lá às vezes tem uma nascente que em épocas de seca não se observa. E há muitos lotes em nossa cidade, inclusive, que uma vez catalogada, não pode mais construir nesses lotes. E que às vezes você compra e nada pode fazer naquela área lá. Ou às vezes tu compra um lote lá de 1.000 metros e você só pode construir numa área dos 200 metros daquele lote. Porque é a mesma coisa, um loteamento hoje se discute muito para fazer um loteamento e querer canalizar aquela água que muitas vezes a população pensa, não, mas aquela água tem odor, é esgoto. Seria quase, vereadora Clarice, havendo uma necessidade de fazer a canalização, mas a lei federal não permite, e é bom deixar bem ciente este quesito, porque a não ser que lá na frente haja uma mudança vindo de cima para trás, de cima para baixo, ou seja, lá do governo federal, contemplando os municípios. Então seria isso, senhor presidente, nós demos parecer aí com a comissão de obras favorável, por o que demanda ao próprio projeto, vereadora Clarice. Cedo uma parte. Uma parte é a vereadora Clarice Baú. Gostaria, presidente, antes de nós votarmos a lei, o projeto de lei número 25, votássemos pedido de urgência. Obrigado, presidente. Perfeito. Então, obrigado, concluindo, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum dos vereadores quiser fazer mais uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pela vereadora doutora Clarice Baú. Aprovado por todos os senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, colocando em votação o projeto de lei número 25/2021, que altera a Lei Municipal 4.191, de 9 de dezembro de 2015. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em segunda discussão, o projeto de lei do Legislativo número 25/2021, que dispõe sobre a obrigação dos condomínios residenciais e comerciais comunicarem aos órgãos de segurança pública a ocorrência de casos de maus-tratos contra animais no âmbito do município de Farroupilha. Pareceres: Constituição e Justiça favorável, Saúde e Meio Ambiente contrário, Jurídico favorável com ressalva. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, imprensa, cidadãos que nos acompanham aqui de forma presencial. Então, após um período que tramitou na casa e propriamente dito após também encaminhar os pareceres de duas protetoras e da ONG dos Peludos, né, que trazem uma condição de apoio, eu quero falar um pouquinho mais sobre o projeto para a gente tentar compreender. Quando a gente fala na questão de obrigatoriedade, até pode soar forte,
mas é que muitas vezes é assim que a gente começa a mexer, porque muitas vezes sim o trabalho, né, doutora Clarice, da questão da conscientização, ele é muito importante, mas muitas vezes tem que ser um pouco mais impositivo para a gente tentar amenizar alguns impactos e para a gente tentar. Quando a gente fala na questão da causa animal também, é muito recente o próprio processo legislativo, as leis que todas as casas vêm criando e as próprias políticas públicas que vêm se afirmando. Então, é um processo novo e contínuo. E a própria lei, ela tem por objetivo ajudar a reforçar a questão da guarda municipal, que é aquilo, né, doutora Eleonora, quando a gente fala, quando se adota um animal, não é um brinquedo, um urso de pelúcia que usou, jogou num cantinho e assim por diante. Reforça também a própria questão de mais um auxílio, mais uma legislação que venha somar nesse ponto. E também eu fiz algumas pesquisas, olhei alguns índices. O IBOP realizou em 2019 uma pesquisa a nível de Brasil. Claro, né, seria importante a gente fazer uma pesquisa a nível municipal, mas falta esses dados, falta, enfim, um órgão, um departamento que trabalhe com isso. E essa pesquisa, 92% dos entrevistados registraram que eles acompanharam e viram casos de maus tratos. 50% deles de animais que passaram fome, presenciaram 42% a própria questão da sede e 38% de agressões. Porém, cerca de apenas 17% dos entrevistados se manifestaram e a grande maioria não fez nenhuma denúncia e não atribuiu, nem andou, nem direcionou, por conta ou de não ter uma questão da consciência, por ter receio, enfim, outros pontos que cabe também um estudo para tentar entender o comportamento desse ser, desse cidadão. E também ela vem a reforçar, ela vem juntar essa legislação, quando eu falo, e tem alguns exemplos que foram implementados à lei. Por exemplo, Santo André, cidade de São Paulo, que implementou a lei, também teve uma ampla discussão na comunidade, quando a gente fala de novo, reforçar a questão da obrigação, que mexe e impacta, né, já na própria terminologia, mas que aos poucos começa a mexer. E dentro de uns artigos também cita o quê? Que cada condomínio vai ter que fixar lá no mural um material informativo e vai fazer com que a própria população, quem resida no nesse residencial, fique atento. Que sim, que tem uma vigia, que tem alguém que está cuidando e que reforça essa importância de saber. E também algumas pesquisas já apontam que, além da violência doméstica causada por conta da pandemia, tem sobrado para os animaizinhos. Então, a própria questão do aumento do convívio, né, que a gente teve um bom período de isolamento social, e a própria questão, o próprio Distrito Federal adotou essa legislação para tentar coibir os casos de maus tratos, mortes e etc. Então, eu acredito que talvez precisamos ser um pouco mais enfáticos, duros, para avançar nessa pauta. E, reforço, o melhor seria a conscientização, mas entre o ideal e o real são duas coisas distintas. Então, eu gostaria que nós começamos a discutir esse projeto, não quero pedir regime de urgência nessa noite, para nós começar a discutir, ver a possibilidade e sim, quem sabe os colegas compreenderem e ajudarem, votar favorável e nós sancionarmos, implantar essa lei para ajudar na questão da defesa dos animais. Então, era isso a minha manifestação de hoje, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se não há manifestação nenhuma dos senhores vereadores, passa para a terceira discussão o projeto do Legislativo de número 25. Em primeira discussão,
o projeto de lei do Legislativo número 29/2021, que institui a política de incentivo à economia criativa no município de Farroupilha. Pareceres: Constituição e Justiça, favorável. Educação, Esporte, Cultura, Lazer e Assistência Social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, então, a economia criativa, que é um projeto que vem a estimular, incentivar, fomentar uma forma diferente e, como eu venho falando rotineiramente aqui nesta casa, precisamos achar soluções alternativas para sair da crise. E temos grandes potenciais em determinadas e diferentes áreas que precisam, sim, primeiro serem reconhecidas e depois traçar um plano e, a partir disso, nós criarmos, sim, uma política municipal de incentivo e que, com certeza, vai colaborar e vai facilitar para o desenvolvimento, e quem ganha, sem sombra de dúvidas, é a nossa comunidade. E também é aquilo que eu venho reforçando, que a questão, a juventude é a principal classe que eu vejo que se encaixa dentro dessa característica, e são conceitos diferentes, são conceitos onde que se usa a questão da criatividade, a questão do intelecto, a questão da forma do saber, do ver, do se expressar, e também defendo que, sem sombra de dúvidas e com total certeza, é a ferramenta que vai ser o gatilho, que vai nos ajudar a fomentar e desenvolver cada vez mais o nosso turismo local e também uma cidade com cases de inovação e com viés de sustentabilidade. Eu quero que permaneça em primeira discussão o projeto, senhor presidente, para seguir as discussões que eu venho fazendo com a nossa comunidade e venho informando aqui dos nobres pares também a situação. Então, era isso minha fala, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. E este projeto do Legislativo 29/2021 permanece em primeira discussão. Projeto de lei do Legislativo número 30/2021, que cria o Prêmio Jovem Autor no âmbito do município de Farroupilha. Pareceres: Constituição e Justiça, favorável. Esporte, Cultura, Lazer e Assistência Social, no aguardo. Jurídico, favorável. Emenda modificativa número 01/2021, no aguardo. Permanece no aguardo dos pareceres para discussão. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.